nome é Caronte, também conhecido como Charon, o barqueiro de Hades, filho da noite e da escuridão, irmão de Hipnos e de Thanatos. Através de oceanos de eras, eu transportei e continuo a transportar almas, muito além dos rios Estige e Aqueronte. E durante essas viagens, até os portões de Hades, elas me contaram muitos relatos de horror e outros contos macabros. Esse é o relato de mais uma alma, aqui no canal. Um caso de assombração na Serra da Neblina. Meu nome é Renato e sou o irmão mais velho de 5. Passei toda a minha vida na parte alta da Serra da Neblina. Ainda hoje, moro em um pequeno sítio que agora é administrado por um dos meus filhos. A história que quero compartilhar ocorreu há muitos anos atrás, no sítio dos meus pais. Naquela época, era comum que a família permanecesse nas mesmas terras, pois meus avós eram fazendeiros também. As casas dos meus tios ficavam perto da dos meus pais, mais ou menos uns 30 minutos de caminhada pelos bosques da Serra da Neblina. Para nós, isso era bastante comum, ir a pé para ver nossos primos e brincar com eles. Eu adorava fazer essas caminhadas e muitas vezes escolhia novos caminhos para tornar a jornada mais interessante e ver coisas diferentes pela mata. Meu pai sempre me dizia para não fazer isso, pois caso houvesse um acidente, ele não saberia onde começar a procurar para me encontrar rapidamente. Eu dizia a ele para não se preocupar. Quando se tem 15 anos, a gente acha que nada pode nos acontecer. Uma tarde, minha mãe me pediu que levasse alguns itens para minha tia, que morava do outro lado do morro da serra, a cerca de meia hora de caminhada da nossa propriedade. Ela sugeriu que eu fosse na manhã seguinte, mas decidi ir naquela tarde mesmo. Ainda era cedo e eu pensei que teria tempo suficiente para ir e passar um tempo com meus primos. Preferi ir sozinho e descansar um pouco na companhia dos meus irmãos. Saí de casa pouco tempo depois, carregando uma bolsa com algumas roupas e umas compotas de doces. Naquela tarde, havia uma neblina cobrindo as árvores. Eu gostava de caminhar nesse clima. Por alguma razão, me relaxava. Os sons dos animais ao redor eram agradáveis. À minha frente, o caminho se estendia como uma linha branca marcada pelas pegadas de outras pessoas. Eu gostava de arrancar os galhos das plantas que estavam ao lado e ir brincando como se fosse uma espada. Comecei a subir o morro e coloquei a alça da bolsa nos ombros porque minha mão estava dormente. Eu estava olhando para algumas plantas e pássaros no caminho quando, de repente, percebi um movimento à minha frente. Era uma mulher que caminhava a poucos metros de distância. Isso me surpreendeu, pois até então eu estava sozinho. Gente, de onde foi que essa mulher surgiu? A mulher tinha cabelo escuro, que contrastava com o vestido branco, semelhante ao que minha mãe e minhas irmãs usavam para dormir. Notei que seus ombros estavam caídos e sua cabeça voltada para o chão. Continuei caminhando. A mulher andava devagar, então logo a alcancei. Ela segurava uma pequena cesta com as mãos à sua frente. Quando fiquei ao lado dela, tentei ver seu rosto, mas o cabelo todo bagunçado cobria bastante. Não dava para ver direito. "Boa tarde", disse alto o suficiente para que ela me ouvisse, mas ela não respondeu nada. Eu queria saber quem era, e aí pensei de novo. Uai, não podia ser ninguém da minha família, pois nunca tinha visto mais ninguém caminhando por ali além de nossos outros parentes. De repente, ela parou, aproximou-se de uma árvore e pegou um galho,
e ficou olhando para o chão como se estivesse procurando algo. Mas depois ela começou a se mexer repetidamente, para um lado e para o outro, somente da cintura para cima, como se fosse uma dança estranha. Em seguida, ela deixou a cesta no chão e começou a arrancar as folhas. Parei a alguns metros de distância e a chamei novamente. Ela simplesmente me ignorou. Ela estava na minha frente, cercada pela neblina. De repente comecei a sentir um enjoo muito forte, seguida de uma dor de cabeça e um formigamento que subiu pelo meu corpo. Decidi continuar andando e olhei para a mulher pela última vez. Ela ficou para trás, desaparecendo entre a neblina do bosque. Logo quando cheguei ao topo do morro e comecei a descer, já no meio do caminho, ouvi um ruído estranho atrás de mim. Olhei para trás e lá estava novamente aquela mulher. Isso me deixou bastante nervoso e preocupado. A presença dela me pegou de surpresa. Ela segurava um galho seco de árvore em uma das mãos e o arrastava no chão, fazendo um som peculiar ao tocar as folhas secas. Comecei a me sentir muito desconfortável. Eu podia jurar que ela tinha ficado para trás há vários minutos. Não entendia como se moveu tão rápido. "Boa tarde, senhora", disse mais uma vez, mas novamente ela não me respondeu. Pude ver suas mãos em mais detalhes. Seus dedos eram longos e seus braços muito finos. Parei e ela fez o mesmo. Então ela começou a bater o galho no chão, me deixando mais assustado ainda. Meu coração começou a bater muito rápido, como se de alguma forma ela estivesse me apressando. Continuei descendo o morro, acelerando um pouco mais o passo. Nesse momento, pude ouvi-la bem atrás de mim. O barulho que ela fazia com o galho se aproximava cada vez mais. Sentia um nó na garganta. De repente, ela estava ao meu lado. Virei o rosto para ela. Seu rosto estava coberto pelo cabelo. Ela aproximou a ponta do galho dos meus pés, desenhando uma linha entre nós enquanto caminhávamos. Levantei um pouco mais o olhar para seu vestido e foi aí que percebi que seus pés não tocavam o chão. Nessa hora foi como se meu coração parasse de bater por um segundo. Comecei a ficar com a respiração ofegante e virei o rosto. Meu Deus, o que era aquilo? Ela estava flutuando no ar, não podia ser possível. Eu simplesmente gelei de medo. Sentia que minhas pernas não respondiam. Tentei apertar o passo mais ainda. Meus braços tremiam, quase deixando cair a bolsa que minha mãe me deu. O caminho morro abaixo se abria à minha frente até onde a neblina permitia ver. Ainda podia perceber a figura ao meu lado se movendo. Meu coração estava quase explodindo e saindo do peito. Nunca havia sentido tanto medo na vida. Os pelos do meu corpo estavam eriçados. Baixei a cabeça e cerrei um pouco os olhos e comecei a rezar baixinho, o que me permitiu parar de vê-la. Em meio à neblina, e não muito longe, pude perceber o sítio da minha tia. Apertei mais ainda o passo. À minha frente apareceu o Solito, o cachorro da minha prima, que começou a latir. Não sei se para mim ou para aquela coisa que estava me seguindo. Obrigado, meu Deus. Nunca me senti tão aliviado na vida. Ainda com bastante medo, abri um pouco mais os meus olhos e notei ao meu lado só árvores. A mulher havia desaparecido. Comecei a correr, quase derrubando as coisas da bolsa, mas não me importei. O Solito correu junto comigo até que entrei nas terras do sítio da minha tia. Bati na porta com muito desespero e comecei a chamar por ela. Ela abriu a porta rapidamente para mim e já perguntando o que estava acontecendo. Demorei alguns segundos para responder. Olhei em direção ao caminho de onde tinha vindo. Segundos atrás, havia uma neblina quase densa.
mas agora não tinha nada e ninguém estava me seguindo. A neblina e qualquer pessoa que estivesse me acompanhando haviam sumido. Foi difícil explicar o que tinha acontecido. Como se diz a alguém, se até para a gente mesmo é difícil de acreditar? Minha prima também estava em casa e ambas ouviram minha história. Pedi desculpas por deixá-las nervosas, enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido. Eu sentia calafrios e minha boca estava seca. Meu corpo estremeceu só de lembrar o que tinha visto. Minha tia pediu que eu me acalmasse. Eu estava muito assustado. Ela me deu um pouco de água e fez o sinal da cruz para que eu me acalmasse. Quando meu tio chegou com meus primos, ela contou tudo para eles. Felizmente, eles acreditaram em mim. Fiquei com muito medo de voltar sozinho para casa. Meu tio teve que me acompanhar. Eu estava nervoso demais. Eu olhava para todos os lados, procurando a mulher entre as árvores, com medo de que de repente aparecesse ao nosso lado. Felizmente, nada aconteceu. Quando chegamos em casa, meus pais ficaram surpresos ao ver meu tio ali. Eu expliquei a situação e falei sobre a coisa que tinha visto. Levou muito tempo para eu voltar a caminhar sozinho por aquelas trilhas novamente. A ideia de ver aquela mulher ou sei lá o que de branco me aterrorizava. Meus irmãos às vezes brincavam comigo, pegando um galho seco de árvore e arrastando no chão. Esse barulho me deixava muito assustado. Depois, descobri que não fui o único a testemunhar algo assim. Na verdade, um dos meus tios também passou por isso. Ele contava que havia uma mulher, nunca viu o rosto dela, mas ela tinha a pele branca, muito pálida. Ele afirmava que não dava para ver os pés dela no chão. Ele a viu à distância, perto de sua colheita, mas ainda assim distinguiu a forma como ela se movia. Era evidente que ela não caminhava. Parecia que seu corpo simplesmente se deslocava. O solito ficava latindo para a direção em que ela estava. O animal sabia que algo não estava certo. Pouco tempo depois, ele apareceu machucado. Não sei o que era aquilo. Muitos na minha família acreditam que poderia ser um espírito ou algo ainda mais sombrio. Não sei se ela queria me fazer algum mal, mas essa história que passei, acho que vou lembrar para o resto da vida. Desde aquele dia passei a acreditar no paranormal, porque vivi isso. Sinceramente, a sensação é horrível. É um verdadeiro impasse, onde sua mente busca uma explicação racional, enquanto o restante do seu corpo só quer correr dali. Espero que você tenha gostado da história de hoje. É através desse canal que vou lhe contar as histórias mais aterrorizantes que possa imaginar. Eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo, por isso chegou até aqui. Então aproveite para se inscrever e ativar o sininho do canal, para não perder nenhuma história. E lembre-se, cada like que você dá nos vídeos, e até mesmo hypar, compartilhar e comentar o que você achou da história, equivale a uma moeda para pagar o transporte para cada alma.